Pessoal, como a gente, para calcular a energia de deformação, nós precisamos calcular esses esforços internos que estão no nosso elemento? Eu estou aqui com um exemplo para passar para vocês, para a gente só treinar essa parte, revisar um pouquinho de como que a gente acha esses esforços internos, tá? Então, naquele primeiro exemplo que nós tínhamos da viga que estava engastada, nós fizemos apenas um corte, né? Então, aqui eu tenho um exemplo para a gente começar a relembrar um pouquinho desse conteúdo lá de mecânica e de RM, com uma viga biapoiada, onde eu tenho uma carga inclinada. A ideia desse exercício é a gente trabalhar vários conceitos revisando, tá? E aí, assim vocês tirarem algumas dúvidas, caso exista. E a gente entrar nessa parte aí de como encontrar esses esforços internos, porque ele depois, tendo esse esforço interno, a gente vai para o cálculo da fórmula de energia de deformação, tá? Então, aqui eu tenho uma viga biapoiada e eu tenho uma carga inclinada nessa viga. Então, assim, que fique bem claro, às vezes existe sempre aquela concepção que numa viga não existe esforços normais, né? Esforços na horizontal. Tudo depende das cargas que estão sendo aplicadas na nossa estrutura, tá? Então, se eu tenho uma carga inclinada, essa carga inclinada, ela vai me gerar vários esforços, tá? Então, nessa viga eu posso ter esforço normal, eu posso ter cortante, eu posso ter momento fletor, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa relembrar é que quando nós temos uma carga inclinada, nós precisamos decompor essa carga, né? Então, eu passei aqui, ó, representado para vocês, essa carga inclinada, como ela tem um ângulo aí de 60 graus, nós temos que decompor essa carga inclinada tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Como ela está com esse posicionamento aqui para baixo, a decomposição dela, que a gente segue o padrão, é decompor a vertical também para baixo e a horizontal no sentido da setinha, tá? Relembrando, sempre na hora de decompor essas forças, sempre trabalha aquela concepção lá, do lado que a gente tiver o ângulo, a gente usa o cosseno. Então, se eu pegar essa carga vertical aqui, deixa eu desenhar que acho que fica mais interessante. Ela estaria decomposta aqui nesse sentido aqui, né? Aqui foi representado só para esse lado, mas é a mesma coisa que representar ela aqui. Então, é como se essa força, ela tivesse do outro lado, ela não está do lado com o ângulo, então a gente decompõe ela na vertical usando o seno do ângulo. E do lado que ela está o ângulo, nós utilizamos o cosseno do nosso ângulo, tá? Então, primeira coisa para trabalhar nesse tipo de exercício é realizar a decomposição dessa carga, tanto na vertical quanto na horizontal. Decompondo, a gente chegou nesses dois valores aqui, ó, de 4,3 na vertical e 2,5 na horizontal, tá? Representando elas aqui, agora nós podemos calcular a nossa reação de apoio da viga, tá? Como existe uma carga pontual, essa viga, ela permite dois cortes, tá? Então, nós teríamos um corte nessa região, que é antes da carga, e um corte depois da carga, tá? Então, quando eu tenho uma distribuída, um corte é suficiente. Quando eu tenho uma carga pontual, lembrem sempre, que locais que eu tenho que fazer esse corte? Sempre entre vãos e entre cargas. Então, se eu tenho o apoio e a carga, tem que fazer um corte. Se eu tenho a carga e outro apoio, eu tenho que fazer um outro corte, tá? Para trabalhar ali com o método das seções. Então, feita essa decomposição dessa minha carga, que é inclinada, agora eu tenho uma carga vertical e uma carga horizontal. E aí nós vamos fazer aquele somatório de forças, né? Nós vamos fazer o somatório de forças em X, somatório de forças em Y, tá? E depois fazer o cálculo de momento para a gente poder encontrar quanto que vale nossa reação de apoio. Como nós temos essa força horizontal que foi decomposta, obrigatoriamente nós vamos ter uma reação na vertical, na horizontal, tá? Que é o nosso RAX. Então, quando eu faço o somatório de forças em X, ó, eu fiz a concepção que o meu RAX ele está pro lado positivo. Então, eu tenho seguindo aqui a concepção do somatório de forças em X, nós temos a nossa carga R de 2,5, que ela está para o lado negativo. E aqui, aqui já foi colocada a concepção correta, tá? Mas na hora que foi adotada, a gente adotou ela para o outro lado. Por isso que eu coloquei menos RAX. Então, quando eu fiz a concepção, ó, ela deu menos 2,5. Ou seja,
Se eu havia feito a concepção dela para o outro lado, o lado correto dela seria adotar para esse lado, tá? Então, uma dica é sempre quando vocês calcularem as reações de apoio, a maneira de adotar fica a critério de vocês, se é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Só que ajustem isso depois conforme o resultado. Então, inicialmente, quando eu desenvolvi isso daqui, essa setinha eu tinha feito a concepção que ela estava saindo, estava para o lado negativo, tá? Só que quando eu calculei aqui, ó, o meu RAX deu menos 2,5. O que significa isso? Que o posicionamento correto seria o lado positivo. Então, eu reposiciono e coloco o meu valor, tá? Então, sempre busquem fazer esses ajustes, tá bem? Para dar mais certo possível o exercício. E aí, eu vou fazer agora o somatório de forças em Y. Opa, não quer funcionar o mouse? Só um instantinho. Deixa eu fechar aqui. Fazendo o somatório de forças em Y, eu tenho a minha RAY e o RBY. Adotei eles para cima. Que forças que eu tenho para baixo, né? Eu tenho essa que eu fiz a decomposição aqui, certo? E faço o somatório das minhas forças verticais. Tendo o somatório das forças verticais, nós encontramos que o nosso RAY mais o nosso RBY desculpa, pessoal. Além dessa carga inclinada, ó, vocês percebam que tem aqui uma distribuída, tá? Então, ela tá 6 kN por metro. Então, o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu tenho uma carga distribuída, eu tenho que transformar ela em carga pontual. Então, eu faço o que para transformar? Eu sempre multiplico pelo meu vão. Então, esse vão aqui, ele tem 5 metros. Então, eu vou ter essa carga distribuída, ela vai se transformar numa carga pontual de 6 vezes 5, que é 30 kN. Então, quando eu fizer o somatório de forças verticais, nós vamos ter o quê? RAY menos 4,3 mais o RB menos 30. Eu cheguei que o RAY mais o RB é igual a 34,3. Eu preciso descobrir quem que é esses dois elementos. Então, eu só consigo desenvolver isso através do meu somatório de momento no ponto A. Deixa eu só tentar fazer um negócio aqui. Bom, se eu quero descobrir o meu RAY e o meu RB, eu tenho que partir para o somatório de momento. Sempre escolha um lado, né? Então, assim, se eu quero descobrir o RB, eu faço o somatório de momento no ponto oposto, que é o meu ponto A. Se eu quero descobrir o RA, eu faço no meu RB, tá? O somatório de momento. Então, aqui eu optei por fazer o somatório de momento no meu ponto A, ou seja, tudo vai girar em torno do ponto A. Então, o somatório de momento, só para relembrar, momento anti-horário é positivo, tá? Essa é a concepção. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Essa carga que era inclinada, ela tem uma vertical, ó, que foi decomposta e virou 4,3. Então, esse 4,3 que ele está bem aqui, ele vai girar em torno do ponto A para o lado horário, ou seja, negativo. E ele vai multiplicar pelo seu braço, né? Essa distância aqui dessa carga, ela é de 2 metros, tá? Então, nós vamos ter menos 4,3 vezes um braço de 2, menos a carga que era distribuída se transformou em pontual, também, que vai multiplicar pela metade do vão, que é 2,5, num vão de 5. E nós temos que o RB, ó, ele vai girar no sentido anti-horário, com um braço de 5 metros. Desenvolvendo aqui, a gente encontra que o RB é igual a 16,7. Feito isso, eu pego esse valor e substituo aqui e eu encontro o meu RAY. Então, agora nós já temos as reações de apoio. Tendo as reações de apoio, nós podemos partir aí adiante e fazer esse cálculo das nossas seções e encontrar qual que é o valor dos esforços internos, tanto de momento, de cortante ou de normal, tá? Como nós temos essas duas forças aqui, pessoal, ó,
essas duas forças que estavam decompostas, que nós encontramos aqui, ó, de 2,5, né? E o nosso RAY, que a gente coloca lá, então a gente substitui aqui, tá? Então, o que nós temos que fazer agora? Como eu comentei com vocês, só para a gente relembrar um pouquinho do método das seções. O método das seções, ó, eu fiz um corte, aqui a ideia é só para a gente relembrar, tá? Fiz um corte aqui depois da minha carga, tá? Então, eu fiz um corte aqui, representei todos os esforços aqui e as cargas já decompostas, tá bem? Então, aqui eu tenho as duas cargas, a vertical e a horizontal, que elas são resultados daquela carga que estava inclinada, a minha reação de apoio, né, tanto vertical quanto horizontal. Então, eu fiz um corte depois da carga, tá? Coloquei aqui também a minha carga distribuída. Então, quem que são essas forças internas, né? Esses esforços internos? Como nessa viga nós temos esforços horizontais, então aqui a nossa normal ela vai estar presente. Tá? Como nós temos esforços verticais, nós vamos ter cortante também. E também esforços de momento. Tá? Então aqui, para desenvolver esse exercício, nós vamos adotar sempre essa concepção, tá? Então, o que eu tinha comentado na aula anterior, quando eu faço o corte da esquerda para a direita, a minha normal ela é para o sentido positivo, cortante para baixo e momento para o lado positivo. Tá? Sempre adotar dessa forma. Quando eu faço o corte da direita para a esquerda, ó, é essa concepção aqui, tá? É que esse X eu coloquei é porque a gente está fazendo a concepção da esquerda para a direita, tá? Mas se nós estivéssemos fazendo da direita para a esquerda, seria esse posicionamento que nós teríamos que adotar para encontrar esses esforços internos. E aqui, pessoal, basicamente se resume ao quê? Nós fazermos o quê? Somatório de forças horizontais, que nós vamos encontrar a normal. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a normal está para o lado positivo e essa reação também está para o lado positivo. Então, a gente faz o somatório de forças horizontais e isola a nossa normal. Então, quem são as forças horizontais? Eu tenho a reação de apoio e esse esforço aqui, certo? Então, eu tenho 2,5 menos 2,5 mais a normal. Então, a minha normal, exatamente nesse local que eu fiz o corte, ela equivale a 0. Agora, eu preciso encontrar meu esforço de cortante, que é o que nós já vamos comentar daqui a pouco, que é a parte do cisalhamento. Então, esse esforço de cortante é realizar o somatório das forças verticais. Então, quem são as forças verticais que nós temos aqui? 17,6, que está positivo, o 4,3 para baixo e o 24 que está para baixo também, tá? Menos a nossa cortante. Isolando a nossa cortante, nós encontramos o valor real da nossa cortante aqui, tá? E para o somatório de momento, o mesmo procedimento. Então, nós vamos fixar nesse ponto aqui do corte e realizar esse somatório de momento. Então, aqui que tudo vai girar. Então, o 4,3 vai girar por aqui, o 24, essa reação de apoio, até a gente encontrar esse esforço de momento, tá? Então, eu quis mostrar um pouquinho desse exercício só para vocês lembrarem um pouquinho do cálculo de reação de apoio, tá? Caso tenha carga inclinada, caso tenha carga distribuída, então a gente sempre tem que converter elas em carga pontual, fazer a decomposição caso ela seja inclinada, encontrar as reações de apoio quando necessário, né? Então, nesse caso aqui, se é uma viga biapoiada, eu só consigo trabalhar com o método das seções se eu encontrar a minha reação de apoio, né? Eu preciso obrigatoriamente do apoio. Bem diferente daquele outro exemplo, que era a viga engastada, que a gente podia trabalhar com o lado do balanço, né? Sem ter que calcular a reação de apoio. E depois, no método das seções, para a gente encontrar aqueles esforços internos, nós temos basicamente que trabalhar com o método das seções e com essa concepção aqui, tá? De normal para o lado positivo, cortante para baixo e momento para o lado anti-horário, que é o lado positivo dele. Tá? E aí a gente consegue encontrar esses esforços internos e calcular posteriormente a nossa energia de deformação, tá? Então, agora eu quero entrar com vocês na parte... Deixa eu abrir aqui. Na parte da cortante. Então, a nossa cortante, que é esse esforço interno que nós calculamos ali através do método das seções,
A cortante ela vai servir para a gente calcular a energia de deformação para o cisalhamento transversal da nossa estrutura, tá? Então, a formulação da cortante, ela só muda um pouquinho do que a gente já estava vendo anteriormente, tá? Vou achar ela aqui. Então, a energia de deformação interna da nossa cortante, ela também vai ser trabalhada através da integral, onde nós vamos ter um fator de forma multiplicado pela cortante ao quadrado, dividido por 2 vezes o modo de elasticidade transversal do nosso material, tá? O E é o modo de elasticidade longitudinal. Como nós estamos trabalhando com cortante, nós trabalhamos com o modo de elasticidade transversal multiplicado pela área da seção do nosso elemento. Quem que é esse fator de forma? Esse fator de forma, ele está relacionado à forma do nosso elemento. Então, a gente pode ter forma circular, retangular, quadrada, tá? Nós vamos trabalhar, porque não é o intuito da disciplina a gente ficar trabalhando tanto esses cálculos numéricos, mas nós vamos trabalhar com seções retangulares, tá? Então, com seção retangular, o fator de forma, nós sempre vamos trabalhar com essa condição aqui, ó, de 6/5, independente da seção retangular, tá? Seção retangular, seção quadrada, nós vamos trabalhar com esse fator de forma, tá? Que são as peças que a gente mais trabalha ali usualmente, tá? Se caso a gente trabalhasse com outro tipo de peça, existiria todo um processo de formulação bem trabalhoso para a gente chegar nisso, tá? Mas como a gente está trabalhando com regime e é mais condensada a disciplina, o nosso fator de forma vai ser sempre 6/5, tá? Que é igual a 1,2. Que nós vamos trabalhar com seções quadradas, tá? Então, de que forma que nós vamos trabalhar essa energia de deformação mediante ao cisalhamento que acontece na nossa estrutura? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente já estava fazendo anteriormente. Nós vamos ter um elemento e, através do método das seções, nós vamos encontrar qual que é esse valor da cortante. Então, na aula anterior, nós calculamos esse valor do momento interno na nossa estrutura. Então, agora nós vamos calcular a cortante, tá? Então, aqui o exemplo é parecido com aquele anteriormente, né? Era uma viga engastada. Aqui nós vamos trabalhar com uma seção quadrada, como eu falei, seção quadrada ou retangular, é o mesmo fator de forma. E eu vou fazer um corte nesse elemento. Então, a mesma coisa que a gente já tinha feito anteriormente, o corte da esquerda para a direita. E agora eu não vou fazer mais somatório de momento, porque a ideia é que eu calcule a energia de deformação devido ao esforço cortante, não ao momento fletor. Então, se eu tenho isso daqui, ó, é uma carga distribuída, que se chama W. Eu pego essa carga distribuída e multiplico pelo vão. Quem que é meu vão? Ele foi cortado de forma aleatória, então ele se chama X. Carga distribuída, converto em pontual. Então eu tenho W vezes X. Quando eu pego a carga distribuída e transformo em pontual, ela incide exatamente no meio do meu vão. Então eu tenho essa distância de X/2. Mas como eu estou trabalhando com cortante, o que me importa, basicamente, são só as cargas. Então eu vou fazer o somatório de cargas verticais. Então eu terei o quê? Menos W vezes X menos a cortante. Então, eu vou isolar a minha cortante e a minha cortante vai ser igual a menos W vezes X. Essa formulação aqui que nós vamos jogar na fórmula da integral, tá? Então, eu vou jogar ela aqui na fórmula da integral. Como eu disse para vocês, na integral, o que a gente integra? Né? Aqui eu não estou trabalhando com valor numérico, né? Estou falando com uma situação hipotética para vocês. Mas a integral é sempre em relação ao X. O que não for X, a gente pode tirar fora da nossa estrutura, tá? Colocar tudo em evidência, tá? Então, aqui eu fiz a montagem, substituí dentro da integral. Então, a minha energia de deformação é a integral de 0 até L, né? Porque a gente está trabalhando com o comprimento L. E nós temos o fator de forma, que é 6/5, multiplicado por esse valor aqui. Então, eu tenho menos W vezes X elevado ao quadrado. Então, tudo isso está ao quadrado, tá? Eu resolvo esse ao quadrado primeiro para depois fazer a aplicação da integral. Então, quando eu resolvo isso daqui, então menos W ao quadrado vai ficar o quê? W ao quadrado, bem? E o X ao quadrado, ele fica X ao quadrado. Mas como a minha incógnita é o X que eu vou deixar lá dentro da integral. O que não for, eu tiro tudo fora da integral, tá? Porque é N constante,
tá? Aqui eu não tenho um valor real para ela, trabalhando com hipotético, mas ela é uma constante, então eu tiro fora da integral. Então eu teria aqui, ó, y ao quadrado, e aí eu posso simplificar, ó. Essa parte também é constante, então eu posso tirar fora da integral, tá? Então, quando eu tiro fora da integral, eu fiz uma simplificação aqui, ó, com esse 6 sobre 5 dividido por 2. Então, simplificando isso daqui, ficou 3 sobre 5, tá? Foi só uma simplificação que fez em relação a esses dois elementos. E eu coloquei isso fora da integral, porque é uma constante, tá? E aí eu integro somente esse elemento aqui, tá? Então, relembrando aí a integral, nós sempre vamos somar uma unidade à potência que nós tivermos, e esse resultado a gente passa dividindo. Então, nós vamos ter o quê? X ao cubo dividido por 3. Esse x ao cubo dividido por 3, nós vamos substituir o trecho, né? Então, ele vai de 0 até L. Então, se eu substituo o 0 no lugar do x, vai zerar. Aí eu substituo o L. Quando eu substituo o L, eu chego nessa formulação aqui. Tá? Então, basicamente, é a gente aplicar a integral. É integral simples, tá, pessoal? Não se assustem quando for desenvolver a integral, porque a partir do momento que vocês tiram todo esse elemento fora da integral, vai ficar o elemento mais simples aqui dentro para aplicar a integral, tá? Aqui talvez esteja um pouquinho estranho, porque a gente está trabalhando com os elementos hipotéticos, tá? Mas na próxima aula, que é de amanhã, eu vou trazer vários exemplos para a gente fixar melhor essa condição. Porque a ideia hoje é mais trazer a parte de conceito dessa parte de energia de deformação, tá? Então, aqui seria até a nossa parte de cortante. Então, pegar a viga, seccionar ela e encontrar o esforço interno. A partir do esforço interno, aplica na integral e aí a gente consegue encontrar a energia de deformação devido àquele esforço cortante. Tá? E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de energia de deformação em relação ao momento de torção. Tá? Então, de torção, a fórmula também é bem parecida, né? Todas vão ter integral. Sempre quando a gente trabalha com trechos, a gente tem essa integral. No caso do esforço normal, nós somamos os trechos, né? Quando a gente tem cortante, momento e torção, nós temos a integral do trecho. Então, a gente faz sempre esse cálculo dessa forma. E aí, para encontrar essa energia de deformação devido à torção, nós vamos fazer a integral de 0 ao comprimento do elemento, né, da nossa viga, que vai ser a torção ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade transversal, multiplicado pelo nosso momento polar de inércia. Tá? E aí eu passei um exemplo aqui para vocês, para a gente fixar essa explicação. Aqui já é um pouquinho mais prático, porque esse exemplo ele já está com valores, tá? Então, aqui eu tenho uma viga engastada, e eu tenho a aplicação de um torque aqui na extremidade, e a aplicação de um torque aqui na frente do nosso elemento, tá? O torque, da mesma forma que o esforço normal, nós sempre vamos fazer o somatório do trecho, tá? Então, como nós temos 2 torques sendo aplicados, se a gente quer descobrir essa energia de deformação devido à presença desses 2 torques, nós temos que seccionar 2 vezes o nosso elemento, tá? E aí o somatório desses elementos, desses trechos, vai resultar no valor da nossa energia de deformação devido a esse esforço. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho esse elemento, eu tenho um torque na extremidade e um torque aqui. Então, eu vou fazer 2 cortes. Então, quando eu faço o primeiro corte, nós sempre temos que lembrar o seguinte, ó. Aqui é a gente analisar, não se prendam à questão do sinal, tá? Porque a gente está trabalhando com torque. Então, a gente pode torcer para um lado ou torcer para o outro, né? Então, quando eu faço esse primeiro corte, eu tenho 40 newton vezes metro para um lado. Para equilibrar, eu preciso do quê? De 40 newton vezes metro para o outro lado, tá? Então, é só pensar ali na análise do torque nessa equivalência. Então, se eu tenho 40 para um lado, eu tenho que ter 40 para o outro lado, tá? Então, o meu primeiro torque resultante é 40. Quando eu faço o segundo corte, eu tenho que analisar toda a estrutura. Então, ó, se eu tenho 40 para um lado, mas eu tenho 55 para o outro lado, quanto que vai ser o torque equivalente? 15. Então, eu tenho 40 para um lado e 55 para o outro. Para ficar equilibrado, eu preciso de 15.
Então, esses são os dois valores de torque interno que nós temos na nossa estrutura, tá? Feito isso, agora nós vamos para o desenvolvimento aí dos demais elementos, tá? Em algumas situações, a gente vai trabalhar com a integral. Como aqui nós temos trechos bem definidos, nós não trabalhamos com a integral. Nós vamos trabalhar que nem a parte do esforço normal. Realizar o somatório dos trechos que nós temos. Então, como aqui nós temos trechos definidos, ó, o primeiro trecho e o segundo trecho, o que nós precisamos é basicamente isso, fazer o somatório desses trechos, tá? Nessa formulação do torque, entrou um novo elemento, né, que nós não tínhamos anteriormente, que é o momento polar de inércia, tá? Então, o que é o momento polar de inércia? O momento polar de inércia, ele sempre vai ser essa formulação aqui que eu vou comentar com vocês. Esse elemento, nós temos, ele é tubular, tá? Então, o momento polar de inércia, ele vai ser π sobre 2 multiplicado pelo nosso diâmetro ao quadrado, tá? Aqui nós temos um diâmetro externo e um diâmetro interno. Então, como ele é tubular, nós temos que fazer essa diferença, tá? Se ele fosse maciço, nós só teríamos o diâmetro ao quadrado, tá? Mas como não é o caso, nós temos que fazer essa diferença do diâmetro interno menos o externo. Perdão, o externo menos o interno. Então, para calcular o momento polar de inércia desse elemento, eu tenho π sobre 2 multiplicado por diâmetro externo à quarta menos o diâmetro interno à quarta. Resolvendo, eu encontrei esse valor aqui, tá? Da mesma forma que a inércia, tá? A inércia também é a quarta. Então, não esqueçam dessa formulação aqui da unidade do momento polar de inércia. Bom, se eu já tenho o momento polar de inércia e já tenho os torques resultantes de cada trecho, agora a gente já pode desenvolver o restante do exercício, tá? Então, quando nós temos trechos definidos, nós realizamos sempre o somatório, tá? Quando a gente não tem trecho definido, que a gente aplica a integral para resolução. Então, aqui os trechos são definidos. Então, a nossa formulação é bem parecida com a da normal. Então, é torque ao quadrado multiplicado pelo comprimento dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade transversal vezes o momento polar de inércia. Então, o nosso primeiro trecho, ele tem 750 milímetros de comprimento, tá? Bom, como o meu momento polar de inércia já está em metros, tá? E os torques resultantes, ele é Newton vezes metro, já vamos transformar o comprimento também em metro, tá? Então, o meu primeiro trecho, o torque resultante é 40, que é o que nós encontramos aqui, elevado ao quadrado, multiplicado pelo comprimento. Então, o comprimento aqui é 750 milímetros. Convertendo para metros, 0,750 metros. Dividido por 2 vezes o momento polar, o módulo de elasticidade transversal, tá? Então, o módulo de elasticidade, ele foi dado de 75 GPa, tá? Então, 75 GPa, quando nós multiplicamos por 10 a nona, ele converte em Newton por metro quadrado, tá? Então, aqui já foi feita essa conversão de Newton para metro quadrado. É só multiplicar por 10 a nona. E isso eu vou multiplicar pelo meu momento polar de inércia, que já está em metro a quarta, tá? Esse é o primeiro trecho. Agora, nós vamos fazer o somatório com o segundo trecho. Então, o segundo trecho, o torque resultante é 15 e o segundo trecho tem 300 milímetros. Então, eu tenho 15 newtons vezes metro, esse valor ao quadrado, multiplicado pelo comprimento do trecho, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade transversal, vezes o nosso momento polar de inércia. Realizando esse somatório, nós chegamos nesse valor de 233 microjoule, tá? Como a nossa resposta ela tá Newton vezes metro, estamos trabalhando com Newton em metros, tá? Então, a nossa resposta aqui chegou em microjoule, tá? Então, para encontrar essa energia de deformação mediante ao torque, basicamente é isso. Encontrar esses torques resultantes de cada trecho e realizar o somatório que nós temos de todos os trechos, tá?
Então, ele é bem parecido com a condição quando a gente trabalha com esforço normal, de realizar esse somatório dos trechos, tá? Já a cortante e o momento, nós obrigatoriamente vamos trabalhar sempre com a integral, porque quando a gente calcula a cortante e o momento, nós estamos cortando num trecho aleatório, né? Então, se eu tenho uma viga, no caso, com carga distribuída, eu não cortei exatamente no meio do vão, a gente cortou num trecho, tá? E a gente fez o cálculo, tá? Então, somente cortante e momento que a gente vai estar trabalhando aí com a integral, tá? Já nos outros, a gente vai trabalhar já essa concepção de realizar o somatório dos trechos, tá? Que acho que acaba sendo um pouquinho mais tranquilo. Mas, como eu disse, na parte da integral vão ser as integrais mais simples, tá? Que é só aplicar a integral direta, não vai entrar em outros métodos mais trabalhosos, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Para a aula de amanhã, eu vou trazer mais exemplos para a gente reforçar esse conteúdo, né? Com exemplos mais práticos, né? Aqui foi mais para mostrar para vocês um pouco do conteúdo. E aí amanhã a gente faria só exercícios de energia de deformação, para depois a gente poder dar continuidade aí para a disciplina com os outros conteúdos, que é a conservação de energia e a aplicação de PTV, tanto em viga quanto em treliça, tá? Ficou algum questionamento, alguma dúvida? Quase dormindo aí, Laércio? Deitadão, de boa. Tá sem áudio. Pessoal, eu não tirei print da outra hora, mas eu abro lá no vídeo, uma hora eu deixei a tela desse jeito, aí eu tiro o print de lá, tá? Então, acabei esquecendo, né? Mas vamos ligar a câmera aí, vamos tirar um print. Professora. Oi. Não é muito fácil, não, né? Tem É um muita pouquinho coisinha. trabalhoso. Mas amanhã a gente faz só exercícios, tá? Porque hoje foi trazer todo o conceito. Querendo ou não, é um pouquinho mais chato todo esse conceito de fórmula, de trabalhar com aquelas formulações hipotéticas. Mas amanhã a gente faz só exercício bem mais prático. E aí a gente vai dando continuidade, tá? Beleza. Só esperar alguns entrar aqui. Acho que caiu. Ainda não tá liberado no portal, tá? Para lançar lá para vocês. Talvez essa semana o portal ele saia do ar, não sei, tá? Mas eu já mando para vocês lá no grupo material para vocês irem fazendo as atividades, tá? E aí, na hora que o portal se regularizar, porque talvez ele vai entrar em manutenção aí no final de semana, então, por enquanto eu não vou postar nada lá, mas aí a gravação da aula, o material eu vou mandando no grupo por hora, tá? Mas aí depois, quando o portal voltar, aí vocês postam tudo lá. Alguns não estavam no início. Pessoal, peço desculpa pela aula de ontem. Foi tanto regime que eu confundi e eu nem me toquei que tinha um ontem, tá? Aí, como na sexta nós só temos uma aula, nós fazemos 2 aulas na sexta e deixamos a prova para o final de semana daí, tá? Hein, Paula? Oi. Em relação às atividades, foi a direção que normatizou a questão de 8 atividades no regime? Isso, foram eles. Porque ficou muito puxado, Paulo. A gente fez teoria 2 ali. É que teoria os exercícios são bem grandes, né? Sim, exato. Mas foi pesado. Então precisa mas ser isso que eu 8 fazer um atividades. exercício, né? É que teoria já é 2, ela é puxada, né? Que os exercícios são bem mais trabalhosos. Vocês vão perceber que, no caso, você, o Wesley, o Diego, que estava no outro regime, né? Os exercícios agora são mais rápidos. Porque a teoria ela é bem extensa mesmo, por causa do método de deslocamento e o de linha de influência. Tá? Mas eles que especificaram que a gente precisa de uma atividade por aula. Que é uma maneira de compensar a questão da carga horária, né? Se a gente tivesse feito presencial, teriam 6 encontros, né? Cada encontro aí de 4 horas. Então, eles que estipularam isso daí mesmo, tá? Pega leve. Hein, Paula, mas essas atividades aí não teria como dividir e fazer tipo assim, um número maior de atividade teórica e não tanto cálculo? Vocês vão perceber que assim, ó, por exemplo, o conteúdo que eu passei hoje, eu vou passar um exercício de cada. Então, um exercício... Mas aí, por exemplo, a primeira aula eu passo 2 exercícios, só que eles são curtos. Aí a segunda aula eu passo 2,
Vocês vão ver que vai ser um pouquinho menos extenso que teoria 2, tá? Vocês estão traumatizados com teoria 2. Não, hein? Tá louco. Para de assustar a outra galera aí, gente. Gente, não assusta, que eles estão traumatizados com teoria 2, hein? Deixa eu fazer o print aqui. Restante aí, liguem as câmeras. Rafael tá conectando aqui ainda. Cadê o Anderson? Ezequiel. Se as chuvas não vierem na média ou acima da média, nós vamos continuar nessa crise hídrica e as perspectivas meteorológicas não são boas. Vamos fazer com a Milóquia, sobre esse boa noite, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Vou salvar. Que atinge grande parte do país. Ele só será quebrado lá no meio do mês. Olhando o mapa de chuva até sábado, a gente percebe que não há sinal dela no sul, sudeste. Pessoal, deixa eu só mostrar rapidinho aqui, acho que dá tempo. Não vai cair o sinal, não. Só mostrar para vocês já a atividade, né? Que ela é bem curta. São 2 exercícios apenas. Nesse mês de agosto, a média de chuva é de 74 milímetros. E a previsão indica que será mais bem seco. Amanhã máxima é de 20. Então, assim, vou trabalhar com 2 exercícios, tá? Então, trabalho um exercício de normal, outro de cortante, atividade 1. Um exercício de momento e de torção, atividade 2, tá? Eles não são tão difíceis, não, tá? Não se assuste, vai ser um pouco mais tranquilo aí que teoria 2, tá? É que teoria 2 ela é mais extensa mesmo. Então, um exercício já dá bastante trabalho, tá? Mas vocês que já fizeram a teoria 2 agora, vai ser mais tranquilo. Tá? Então, pessoal, amanhã a gente volta e aí eu venho com mais exercícios explicando esse conteúdo para depois a gente pular aí de conteúdo, bem? E aí eu vou mandando no grupo para vocês antes de deixar no portal, já que o portal talvez entre em manutenção. Não passa dos 29 graus. Em Belém, 34, São Luís, 32, Rio 28 e Salvador, 27 graus. Então, até amanhã. Até, professor.